e nós vamos aprender mais a respeito deste Deus maravilhoso no texto dessa manhã, Daniel capítulo 3, versículos 19 a 30. Daniel 3, 19 a 30, segunda parte deste sermão que começamos na semana passada, chamado A Estátua, a Coragem e a Fornalha, e vamos aprender a respeito do nosso Deus neste momento. Peço que você preste bastante atenção na leitura desses versículos, a partir do versículo 19, que diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós prostramos os nossos corações para aprender de Ti. Fala a nós nessa manhã, Senhor. Traz verdade, vida e consolo em tudo que precisamos aprender de Ti, para que, uma vez que o conheçamos, Senhor, possamos neste mundo viver com mais alegria, mais fé e mais esperança. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sempre muito bom quando na vida a gente tem um guarda-costas, ou se não um guarda-costas, se você não tem dinheiro para contratar um, se você tem alguém que zela pela sua causa quando você precisa. Você nunca sofreu assim bullying na escola, não? E aí estão aqueles amiguinhos mexendo com você, ou pelo menos você talvez já tenha visto isso, mas um deles decide ser o salvador e agir em favor sacerdotalmente daquele pequenino que está sofrendo angústias, né? Ele fala: vamos parar com essa palhaçada aqui, vamos acabar com isso, porque isso não é tipo de brincadeira que se faz. É muito bom quando a gente tem gente mais velha na nossa vida que cuida da gente assim, não é verdade? Mas, meus irmãos, e quando a gente não tem? E quando aquelas pessoas que seriam os nossos protetores, nossos cuidadores, nossos libertadores em situações difíceis, não estão por perto, quando a gente não pode contar com eles, seja pessoas ou instituições, como é que nós fazemos? Nós estamos aqui dentro de um texto que de repente esse rei Nabucodonosor manda construir um tótem, um poste ídolo, de 30 metros de altura por 2,7, e ele manda todo mundo se ajoelhar, ali na província de Dura, aquela estátua erigida. Então quando o sinal era dado, todas as pessoas deveriam se ajoelhar, e todos se ajoelham, menos 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Mas uma pergunta curiosa que eu não falei para você semana passada, falo hoje, mas não era para ser 4? Cadê Daniel? Cadê? Gente, a gente está falando do Daniel. Meu filho é Daniel, deu o nome porque é o homem da coragem, é o homem da força, é quem vai ajudar a gente a passar por isso. Não tem Daniel na história. Quando nós chegamos, e veja, os comentaristas se dividem aqui do por que Daniel não está presente nesse momento. Será que talvez ele estava cuidando dos negócios oficiais em outra parte do reino? Ou será que talvez ele estava até presente na região, mas um governante e os oficiais não o acusaram de se prostrar, por qualquer motivo, de não se prostrar? Poderia estar em qualquer outra situação, talvez até mesmo isento dessa situação, por ter interpretado os sonhos do rei. Mas a verdade, meus irmãos, a pergunta que nós temos dentro desse texto, que é muito curiosa, é: como é que esses 3 adolescentes enfrentariam agora a fúria do rei, sem talvez o principal dos 4 mosqueteiros? Quer Daniel estivesse lá, meus irmãos, quer não, nós podemos ter certeza de uma coisa nesse texto: outra pessoa estava lá. Outra pessoa estava lá, outra pessoa mais importante, que faria mais diferença, que faz absolutamente toda a diferença. E essa pessoa está conosco também nesta manhã, meus irmãos. E nós, na hora de maior angústia, podemos descansar no Deus eterno, que prometeu sempre estar conosco, não importa qual fosse a circunstância. É isso que esse texto está falando. E eu quero ver isso com os irmãos por 3 ângulos que esse texto nos mostra, 3 ensinos preciosos. Primeiro, que o furor dos homens pode custar a vida. Segundo, que Deus é poderoso para livrar e habitar no meio do seu povo. E terceiro lugar, que os poderosos, enfim, reconhecerão a supremacia da glória de Deus. Primeiro, meus irmãos, veja que o furor dos homens pode custar a vida. Quando nós chegamos aí no versículo 19... nós terminamos aquela seção corajosa dos versículos 17 e 18, em que Sadraque, Mesaque e Abidnego dizem para o rei: meu rei, nós não nos prostraremos ao poste ídolo, porque nós servimos a Deus. Se Ele quiser nos livrar, bênção. Se Ele não nos quiser livrar, bênção também. O que Ele faz é perfeito e soberano e a gente confia nele. Basicamente foi isso que eles falaram. Seria tão bom se a Bíblia, como os livros de Hollywood, né, os filmes de Hollywood, chegasse nesse momento e o coração de Nabucodonosor foi altamente sensibilizado pela coragem, intrepidez e ousadia desses adolescentes israelitas, e a partir daqueles dias nunca mais se adorou outro Deus na Babilônia, senão o único e verdadeiro Deus. Seria mais fácil se a história tivesse dado esse salto, né? Mas não, meus irmãos, isso aqui é mundo real, com gente real e gente braba, como Nabucodonosor, que tomou aquilo como o maior dos desaforos. E o versículo 19 nos diz, veja comigo aí no 19, que ele se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. A aparência do rosto muda, a ira agora é palpável, concreta, porque esses homens recusaram a oferta de retratação, e agora, vocês querem queimar? Mas não vai queimar só não, vai queimar 7 vezes mais do que vocês iam queimar antes. Intensificação do fogo. E a história é tão interessante que no versículo 21, ou pelo menos no versículo 20 em diante, o rei não esperou para que isso acontecesse no dia seguinte ou uma semana depois, não. Pega os homens, amarra do jeito que eles estão, com a roupa do corpo, com a chinela dos pés, da forma como estão, e lancem imediatamente dentro da fornalha. Era uma ordem urgente. Foi exatamente isso que aconteceu, a ponto de aqueles que foram os responsáveis de colocá-los dentro da fornalha, eles mesmos morreram queimados imediatamente. Meus irmãos, o que pode fazer a ira descontrolada de uma pessoa? Não é curioso pensar? Talvez você pense assim: nossa, rei Nabucodonosor, você deveria ser mais sábio, afinal de contas, você é o rei dessa província, você é o rei desse império, você deveria agir com mais prudência e sabedoria, em vez de fazer tudo aquilo que vem à sua cabeça. Mas, meus irmãos, não se engane, o espírito de Nabucodonosor anda permeando os nossos corações, porque eu e você temos a capacidade de fazer exatamente a mesma coisa, quando
as coisas não saem do nosso jeito. Não é verdade? A pequena só tem 3 anos e 5 meses de idade, Melissa, mas lá vem o pecado dela nesse púlpito de novo. Ela entrou nessa fase agora, a fase que ela descobre que ela pode bater o pé um pouco mais forte, falar um pouco mais alto. Ah, meus irmãos, ela de lá irada e eu irada aqui, né? Vamos ver quem vai ganhar, e ela acha que ela vai ganhar. A questão é que se as coisas, só para exemplificar, nós fomos comprar um presentinho para um amigo, e eu tive essa grande ato de sabedoria de entrar numa loja de brinquedos para comprar um presente para outra pessoa que não para ela. E aí mal eu entro, eu já havia explicado para ela, o tolo aqui, já havia explicado, que hoje a gente ia comprar presente para outra pessoa, mas não adianta, meus irmãos. Criança não vê as coisas como o homem vê adulto. Então nós entramos ali e ela imediatamente, quando ela vê o brinquedo, fala, eu quero esse aqui. Filha, não tem condições, mas eu quero esse aqui. Filha, depois você vai ganhar presente no Natal. Seu aniversário, ano que vem, você vai ganhar presente. Você já tentou argumentar com uma criança quando ela quer alguma coisa? E logo a sua vontade começa a se transformar em ira, o seu rosto fica transtornado, e basicamente, em outras palavras, não dessa forma, mas ela diz, papai, se você não fizer minha vontade, eu vou te lançar numa fornalha 7 vezes mais quente do que você merece. Não foi exatamente assim, mas esse era o tom. Meus irmãos, nós somos assim. Infelizmente, mimados, irados, iracundos, que não conseguem controlar os impulsos dos seus corações. Meus irmãos, por muito menos do que isso, um homem chamado Caim teve coragem de matar o seu irmão Abel, com ira descontrolada, quando aparentemente a sua oferta não era tão agradável a Deus quanto a oferta do seu irmão. O seu coração é tomado por um estado de descontrole, e ele é capaz de fazer aquilo contra o seu próprio irmão de sangue. Nós somos assim. Nós somos assim. Meus irmãos, o pecado de Nabucodonosor revela a necessidade que eu e você temos nessa manhã de nos lembrar que, se somos o povo do Espírito Santo, devemos ter o domínio próprio do Espírito Santo de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de ser como aqueles que não conhecem a Deus. Talvez uma das coisas que mais envergonha a Deus é quando nós somos confundidos com os ímpios pela forma como procedemos no dia a dia. Quando você se ira na fila do banco e começa a gritar com todo mundo e fazer showzinho. Se eu não tive que intervir numa dessas uns 2 anos atrás. Irmão fazendo showzinho no banco. Quando a gente, em casa, a gente perde a estribeira com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com os nossos filhos, por coisas pequenas, em vez de tolerar, ser longânimo, esticável. Meu irmão, minha irmã, se nós precisamos aprender de longanimidade, olha o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, o tanto que Ele foi esticado por nós, que levou a ira de Deus sobre si, sem devolver a nós ira, mas devolvendo a nós amor, misericórdia, brasas vivas sobre a cabeça dos inimigos que nós não merecíamos. A gente precisa ser longânimo, meus irmãos. A gente precisa aprender esse negócio, e não sermos como Nabucodonosor, que se achava o rei do mundo por ser o rei da ira. Meus irmãos, eu e vocês precisamos lembrar que o furor dos homens pode acabar custando as nossas vidas também. Isso significa que nesse mundo, quando os homens se iram, especialmente contra a vontade de Deus, nós podemos sofrer consequências como essas. Não apenas você vendo aqui a relação de pecado com Nabucodonosor, você e Nabucodonosor, mas vendo o estado dos corações que se iram contra Deus. Nabucodonosor não poderia levar esse desaforo para casa, porque no seu coração não havia quem pudesse afrontar a sua divindade, sua glória, seu poder, sua supremacia. Meus irmãos, no coração dos homens a ira nasce justamente pelo estado de rebeldia que se encontra lá. A rebeldia contra o Criador, a rebeldia contra a verdade de Deus, que faz o mundo desejar perseguir a igreja do Senhor. Nós temos falado tanto nos sermões ultimamente sobre perseguições, sobre o que acontece na China, o que acontece na Coreia do Norte. Mas, meus irmãos, não precisa ir tão longe não, tá? O cerco está fechando para a gente aqui no Brasil mesmo. Se você começar a ler a natureza de algumas leis que estão sendo propostas por alguns representantes do povo, você começa a ver o cerco fechar. A ira dos homens se manifesta quando tudo é tolerado, menos os evangélicos. A ira dos homens se manifesta quando tudo é igualmente aceito, menos esse povinho excludente que diz que existe Deus e que só o Deus deles está certo.
É uma guerra de fato, meus irmãos, e nós não podemos ser bobos de imaginar que não vai sobrar para a gente, porque eventualmente vai sobrar, eventualmente vai sobrar. E a pergunta que eu e você vamos fazer é: o que nós faremos a partir do momento que o cerco se fechar? Como nós reagiremos? Como será o estado da nossa fé neste momento? E é por isso, meus irmãos, que agora no segundo ponto, fica bem claro e revelado para mim e para você nessa manhã, quem é o Deus que está conosco no meio das aflições. Segundo ponto, Deus é poderoso para livrar e habitar no meio do seu povo. Meus irmãos, a partir do versículo 24, e eu preciso dizer, antes de ler o versículo, presta atenção que eu vou falar aqui agora. Eu estava estudando o texto essa semana, e eu estava em casa, estudando a partir do versículo 24, e eu tive uma crise de risada, meus irmãos. Uma crise de riso, de nervoso, pelo grau de despreparo de Nabucodonosor para lidar com o que ele tinha de lidar nesse instante. E eu me coloquei no lugar dele e comecei a rir de nervoso, porque o texto diz no versículo 24, que o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: meus irmãos, olha o grau de comédia disso. Conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados no fogo? O que é interessante, detalhes exegéticos. Primeiro, que Nabucodonosor foi o primeiro a perceber isso, tá? Eu fico tentando imaginar, meus irmãos, humanamente falando, o grau de nó que deu na cabeça desse rei. Será que eu não sei matemática? Será que a gente errou alguma coisa aqui? Meus irmãos, a resposta desses conselheiros, quando eles dizem: é verdade, ó rei, foram 3. Mas a contra-resposta dele no 25 é: eu, porém, vejo 4 homens, e mais, soltos, e mais, que andam passeando pelo fogo, e mais, sem nenhum dano, e mais, e o aspecto do quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses. Meus irmãos, é muita teologia num versículo só. Eu precisava de um sermão inteiro só para esse versículo 25. Eu, porém, com esses olhos que eu tenho, eu estou vendo 4, eu não sou burro, tinha 3, agora tem 4. Meus irmãos, o que os homens fazem quando as coisas desse mundo fogem à lógica desse mundo materialista, naturalista, em que a gente acha que as coisas acontecem apenas de acordo com as leis naturais, as leis da física? As leis da física me dizem que o mundo como eu vejo e o mundo como eu aceito são a realidade última. Essa é a filosofia de muitos ao longo da história do pensamento ocidental. Vejo, logo sei. Penso, logo existo. Toco, logo conheço. Essa é a epistemologia dos homens naturais sem Deus. Deus não se pauta pela maneira como eu e você experimentamos a realidade desse mundo. Deus é Deus, meus irmãos. Você entende isso nessa manhã? Ele abre o mar vermelho, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele traz café da manhã do céu para o meio do povo peregrino no deserto. Esse é o Deus de Israel. Ele subverte a lógica dos homens de propósito, para puxar o tapete deles, para dar uma rasteira, para lembrá-los de que eles não são deuses. Eles não são deuses. Meus irmãos, a cena, e eu preciso aqui mais alguns detalhes exegéticos. Quando o texto diz que ele se espantou, o verbo inclui aqui a ideia não somente de espanto, mas também de horror e alarme. E eu vou trazer um detalhe para vocês curioso. Quando esse texto é traduzido, sempre que a gente vai tentar entender a tradução de um texto, de um verbo, a gente precisa ver como as traduções bíblicas, principalmente históricas, traduziram essas próprias passagens. O que é interessante, meus irmãos, é que na Septuaginta, que é a antiga tradução grega do Antigo Testamento, que os próprios apóstolos utilizaram no passado, ela acrescenta a ideia de que o rei os ouviu cantando. O que está acontecendo dentro dessa fornalha? Eles estão cantando, inclusive a Septuaginta, após o versículo 23, chama essa sessão de o cântico de louvor dos 3 jovens.
em louvor à justiça de Deus, enquanto eles ainda estavam dentro da chama. Meus irmãos, o alarme de Nabucodonosor é por ver 4 homens andando vivos, sem qualquer sinal de dano. Eu também ficaria alarmado, colega. Eu também ficaria alarmado. Mas o que é mais interessante, se já não fosse suficiente, é que o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Isso muda tudo, porque você ainda poderia especular qual é a identidade desse 4º homem. Será que enfim Daniel apareceu de surpresa e falou: esperem por mim, vocês não vão morrer sozinhos, eu sou seu amigo, e ele pula de ponta dentro da fornalha? Não, né? Algo na percepção daquele homem chama a atenção de Nabucodonosor, ele perceber: esse homem não é humano. Há algo diferente nele. E veja, meus irmãos, Nabucodonosor era um pagão, tá? Ele não conhecia de fato o Deus verdadeiro, ele não conhecia de fato a lei dos israelitas, certamente ele não tinha detalhes sobre a Trindade, mas a sua afirmação indica meramente que este 4º homem parecia ser sobrenatural, um filho de seres sobrenaturais, o que ele chama no versículo 28 de um anjo, um mensageiro, que o deixa horrorizado. Meus irmãos, os homens naturais podem não saber de quem se trata, mas eu e você sabemos muito bem quem é que gosta de dar as caras em momento de aflição. O Deus que se revela em sarça ardente, o Deus que de forma... E você precisa ter uma teologia do fogo na sua cabeça, tá? Teologia do fogo parece coisa, né? Teologia do fogo, meus irmãos, é saber que o fogo em associação à manifestação da glória de Deus é momento oportuno para mostrar a grandeza deste Deus que rege mesmo sobre os elementos naturais mais perigosos, como o próprio fogo. Eu e você, a gente vive dizendo para as nossas crianças e para os nossos filhos: não brinca com fogo, não é verdade? Você vai fazer xixi na cama, não é? Você vai se queimar. Quem já queimou com fogo aqui? Eu já queimei, meus irmãos. Quando eu era pequenininho, eu gostava de fazer aerosol com desodorante escondido dos meus pais. Acende aqui o... denúncia de pecado, viu, pai e mãe? Já passou. Mas, meus irmãos, eles não estão... Este 4º homem aqui não está brincando com o fogo. Ele está dominando sobre o fogo e fazendo algo impressionante, permitindo que eles estejam dentro do fogo, vivos. Vivos. Eles estavam experimentando aquilo que o profeta Isaías disse de forma muito literal, lá em Isaías 43, 2, que nós lemos hoje de manhã, quando Deus prometeu ao seu próprio povo. Veja, 200 anos antes dos eventos que estão acontecendo aqui, Isaías disse as seguintes palavras: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esses homens estavam literalmente experimentando o cumprimento dessa profecia. Literalmente. Meus irmãos, a sua teologia precisa estar muito bem encaixada aqui para você não interpretar errado. Pastor, o que você quer dizer com esse texto? O que você está tentando me ensinar, pastor? Você está tentando ensinar então que agora a nossa vida deve ser uma vida da gente testar a Deus em situações de adversidade, para ver Deus nos livrando do fogo? Meus irmãos, a gente sabe muito bem que ao longo da história da igreja, a igreja não tem uma relação muito amigável com o fogo. Pelo contrário, se você conhece um pouquinho de história da igreja, você sabe que a história dos mártires, como Tertuliano já havia dito, que o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Tertuliano, um dos pais da igreja dos primeiros séculos, disse isso. E nós sabemos muito bem que homens e mulheres experimentaram as labaredas de chamas da condenação e da ira dos homens pela sua fé. Homens como Policarpo de Esmirna, aquele que se tornou um pastor, um bispo das igrejas daquela região, e que foi ameaçado de morrer justamente pela sua fé.
queriam que ele negasse a Cristo e forçaram ele a fazer essa declaração até o dia da sua fogueira, e ele não fez. E no dia da fogueira, novamente, rejeita o Cristo a quem você presta adoração. E Policarpo naquele momento vira e diz: eu tenho servido a este Deus por 86 anos da minha vida. Como posso eu rejeitar aquele que tem cuidado de mim a cada instante da minha vida? E conta a história que Policarpo morre na fogueira, dando louvores a Deus. Meus irmãos, ele não foi o único. Vários ao longo da história da igreja morreram pelo fogo, e não só esse tipo de fogueira que você está pensando. Existiam torturas muito cruéis com o azeite quente, com cera quente, todas elas trazendo tortura e dor indescritível para esses homens. Ué, então pastor, você está dizendo que a Bíblia falhou? Que Deus errou? Tem muita teologia da prosperidade tentando dar jeitinho nesses textos aqui, meus irmãos. Porque nem todo mundo é libertado da fogueira como esses homens são. Mas se você entender muito bem qual é o tom das Escrituras, o tom não é apenas, meus irmãos, de livramento das circunstâncias de adversidade, porque muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por essas circunstâncias. Deus não prometeu que livraria você de todo acidente de carro, de toda perseguição no ambiente de trabalho. Deus não prometeu que você não teria Covid nesse mundo, de que nós não viríamos a falecer de Covid nesse mundo. Ele não prometeu isso. Ele não prometeu. Mas Ele prometeu uma coisa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso Ele prometeu. O que nós estamos vendo nessa história é o Deus que desde o passado tem prometido ser o Deus do seu povo, no meio do seu povo, em todas as circunstâncias. Esse é o nosso Deus. É o Deus a quem servimos hoje de manhã. Meus irmãos, esse bondoso e maravilhoso Deus que está conosco, e eu tive que pregar isso para mim mesmo quando eu cheguei ontem à noite ali no hospital para visitar a Nancy e os meninos. Porque humanamente falando, aquele momento é muito difícil, meus irmãos. Quando eu abri quando abriu a porta do elevador do segundo piso do Santa Helena, naquele saguão grande só estavam sentados Nancy, Paula e Luiz, aos prantos, tentando ainda processar essa notícia. O que você fala numa hora como essas? Qual é o evangelho que você prega? Qual é a teologia que você transmite? Tem muito pastor, ou pelo menos dito pastor, entrando aí em quarto de hospital em Brasília e dizendo para a família o seguinte: ele morreu porque ele não teve fé suficiente. Que desgraça de evangelho é esse, que não é o verdadeiro evangelho, de forma alguma. Ele morreu porque provavelmente ele tinha pecado na vida dele. Só aconteceu, minha irmã, porque a gente não chegou a tempo com óleo da unção para passar, senão ele não tinha morrido. Que desgraça de evangelho é esse, meus irmãos? Esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo, meus irmãos, ele morreu e Cristo estava com ele no leito da morte. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que consola, meus irmãos, que consola os vivos. Porque o Cristo que estava com Oswaldo ontem às 7h35 é o Cristo que está conosco pelo Espírito Santo de Deus agora. Esse é o evangelho. Essa é a força, esse é o poder. Pode vir coronavírus, pode vir câncer, pode vir desemprego, pode vir todas as mazelas desse mundo. Deus está no meio do seu povo. E é isso que nos faz seguir em frente. É isso que nos faz seguir em frente. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que Deus tem poder para nos livrar das aflições, não é verdade? Você sabe que Deus podia curar o Oswaldo? Você sabe disso, não sabe? Você sabe que Deus, como livrou esse povo da fornalha, Ele pode nos livrar de uma tragédia. Provavelmente o Espírito Santo e os anjos fazem isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas não é isso que qualifica o nosso relacionamento com Deus. O que qualifica o nosso relacionamento com Deus
é que este que é Deus verdadeiro. Nabucodonosor não sabia de que ele estava falando, mas essa maravilhosa cristofania, essa aparição do mensageiro de Deus, os quais os comentaristas concordam que provavelmente isso aqui é uma aparição do Cristo pré-encarnado. É ela que nos conforta, é ela que nos consola. Ainda que ele não apareça de forma visível, pela fé, eu e você sabemos o que Cristo prometeu fazer. Está conosco todos os dias. Ele é o cumprimento da promessa, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o tabernáculo com pernas. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los, eles não sabiam se Deus iria livrá-los. Mas se você pensar direitinho, Deus de fato os livrou, mesmo que eles viessem a morrer por essa fornalha. Deus era o Deus do seu povo, e Deus é o Deus deste povo, nesta manhã. O texto fecha, meus irmãos, eu fecho com este último ponto. Os poderosos aqui começam a reconhecer a supremacia da glória de Deus, e farão isso por toda a eternidade. Nos últimos versículos, do 28 ao 30, Nabucodonosor novamente diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu digo novamente porque ele já tinha feito isso no capítulo anterior, você lembra, né? Só que ele tinha amnésia espiritual. Então Deus tem que ficar provando, vez após vez, para esse homem quem é que manda no pedaço. Mas parece que agora esse negócio foi sério. Ele diz: bendito seja esse Deus que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Meus irmãos, Deus literalmente está dobrando os joelhos desses homens cheios de si, não é? Eu leio o texto como esse e eu fico pensando somente em Apocalipse, quando os governantes do mundo, quando os tiranos do tempo presente, aqueles que ao longo da história têm causado mal às pessoas e causado mal contra o povo de Deus, serão forçados a dobrar os seus joelhos, forçados a reconhecer, porque não tem outro caminho. O poder deles passa, o poder de Deus não passa. O império deles passa, o império de Deus é eterno. Então eles são forçados a se dobrar. E a Bíblia é tão completa, meus irmãos, que o salmista, no Salmo 76, versículo 10, em complemento perfeito com este texto que estamos lendo, ele diz: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Até a ira humana vai louvar a Deus. O que tinha começado como um testemunho solitário de 3 jovens, aparentemente insignificantes, se espalhou agora por decreto de um rei pagão para todo o império. Todo o império. Meus irmãos, o texto começa no capítulo 3, todo mundo tem que adorar essa estátua. Mas ele termina o capítulo 3 dizendo: todo mundo tem que adorar o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ai de quem falar mal dele. Vai ser despedaçado imediatamente, sua casa vai ser feita em monturos. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã com a oportunidade e o privilégio de adorar esse Deus. O nosso Salvador está presente conosco, independentemente de quão horríveis sejam as circunstâncias. E nós de antemão já podemos prestar culto a este Deus. A gente não precisa chegar na eternidade para enfim dobrarmos nossos joelhos e colocar coroas na presença de Deus, não. Nós podemos fazê-lo agora, reconhecendo claramente o que Deus faz conosco nessa manhã. Meus irmãos, algo que me consola muito, eu venho pensando nisso desde ontem, porque eu estava tentando fundir tudo que estava acontecendo ontem com o sermão de hoje, por isso que está assim um pouquinho confuso, me perdoem. É que
O Oswaldo e os irmãos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, a gente estava ali ontem à noite no conselho tentando conversar o que a gente ia mudar nos planos de hoje. Se ia cancelar o aniversário da igreja, né? Até consideraram talvez eu não pregar hoje, né? Realmente estava muito difícil ontem à noite, meus irmãos. Mas eu fiz um exercício de pensamento, aqueles assim bem especulativos, quando eu estava conversando com o presbítero Cláudio, e foi uma coisa interessante, porque eu falei para o Cláudio assim, eu falei, Cláudio, se eu tivesse com o Oswaldo aqui, eu conhecia o Oswaldo, certo? Se eu tivesse com o Oswaldo aqui, e eu perguntasse para ele assim, Oswaldo, se você viesse a falecer, você acha que a gente tinha que cancelar o aniversário da igreja? Tinha que cancelar alguma coisa? Oswaldo, eu conheci o Oswaldo, tá, gente? O Oswaldo ia brigar comigo. Ele ia brigar comigo. Quem conhece o Oswaldo sabe que o Oswaldo é firme. Firme. Conheço poucos homens que eram tão firmes com o evangelho quanto o Oswaldo. Ele ia mandar eu botar minha boca no pó e falar assim, você deixar de adorar a Deus por causa do recolhimento de um santo à glória, você está com o evangelho todo torto. Meus irmãos, hoje é dia de dor e luto na vida da nossa Igreja de Redenção. É o primeiro irmão na história da nossa igreja que é promovido à glória celestial. O primeiro irmão. Mas você acha que o Oswaldo está ajoelhando agora diante de quem nesse momento, meus irmãos? É de fazer quase inveja santa. Infinitamente melhor que a gente, na presença do Supremo Rei de toda a terra. Esse é um texto de adoração, meus irmãos. É um texto de adoração. Eu e você não precisamos do Oswaldo no nosso meio. Vocês não precisam do pastor Mateus ou do Quaresma que vai pregar para a gente hoje à noite. Vocês não precisam dos presbíteros. Não. A gente não precisa de Daniel. A gente precisa de Jesus. Sabe o que significa a palavra Daniel? Deus é meu juiz. Se Daniel, se Sadraque, Mesaque, Abidnego prestaram adoração ao verdadeiro Deus, nós não faremos o mesmo, meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento, meus irmãos, mas nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Eu sei que nem todos têm condições de fazer o que eu vou pedir agora, mas se você tiver condições de ficar de joelho no seu lugar, eu queria te pedir para você ficar de joelho. Nós, como igreja. Não, se você não tiver condições, não tem problema, tá, meus irmãos? Não sinta constrangido. Não sinta constrangido. Mas tem momentos na vida que nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Então vamos nos ajoelhar. Carlinhos, você pode liberar aquele microfone ali para mim, por favor? Senhor Deus, existem tantas convenções nesse mundo que aos olhos dos homens parecem inadequadas, Senhor. Mas o ajoelhar-se diante do Senhor é o mais adequado a fazer. É adorar, é glorificar, é magnificar o nome de Cristo. Senhor, como é difícil para nós, nesse momento, exercermos fé no meio de uma circunstância como essa, Senhor. Mas Deus, que faz tudo de forma perfeita, nos dá a oportunidade de estudar este sermão nesta manhã, Senhor. Para que ainda, Senhor, que os nossos corpos sejam consumidos pela doença, pelo fogo, pelas aflições, nós nos lembramos do Deus que está no meio do seu povo. Que nós o adoremos, Senhor, nessa manhã. Que cada um de nós, sem hesitação, possa se prostrar em nossos corações na presença do Senhor nessa manhã e adorá-lo pelo que Tu és, Senhor.
Ensina-nos, ó Pai, como o apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios capítulo 1. Ensina-nos sobre o consolo de Deus no meio da adversidade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em nossas tribulações, para que possamos consolar a outros com o mesmo consolo que temos recebido da parte de Deus. A Tua palavra não falha, Senhor. Tu és Deus vivo, imutável, e é porque o Senhor não muda em sua bondade, propósito e caráter, que nós muito humildemente nessa manhã podemos adorá-lo e dizer: Tu és o nosso Deus. Como Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que é o Deus da Igreja Presbiteriana Redenção. É o Deus dos crentes que se espalham nessa cidade. É o Deus dos crentes do Brasil e fora do Brasil, não só nessa era, Senhor, mas em todos os momentos da história em que Teu nome foi invocado e glorificado. Senhor, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar nesta manhã, para que o Senhor faça de nós o que bem lhe aprouver, e declaramos nossa confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor neste momento.